Enquanto buscarmos o caminho que o irmão Lin nos conduziu, nos tornaremos vencedores. Deixe-me perguntar uma coisa. Vocês têm seguido o caminho do irmão Lin por tantos anos, mas vocês têm algum conhecimento da obra de Deus e de seu caráter? Vocês venceram a carne e a influência de Satanás? Somente atravessando a obra de julgamento de Deus nos últimos dias que se forma um vencedor. Durante o processo de julgamento e castigo de Deus, damos testemunhos de superação da influência sombria de Satanás. Isso é fruto da obra do julgamento nos últimos dias de Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus pela oportunidade de comungar com vocês. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, pelo qual temos aguardado por tanto tempo, já chegou de forma secreta. Ele é Deus Todo-Poderoso, a encarnação de Deus. A chegada de Deus Todo-Poderoso significa que a era do reino começou e a era da graça acabou. Deus Todo-Poderoso tem expressado toda a verdade que purifica, salva, aperfeiçoa o homem. E realiza a obra de julgamento começando com a casa de Deus. Antes do desastre, Deus criará um grupo de vencedores. Deus vai criar um grupo de pessoas que têm o mesmo modo de pensar dele. Então vai trazê-los ao seu reino para receber a sua promessa e bênçãos. Os vencedores são formados na obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. E assim, se seremos arrebatados ou não para diante do trono de Deus, se obteremos salvação e entraremos no reino dos céus, depende de podermos ou não aceitar e obedecer a obra de Deus de julgamento nos últimos dias. O quê? O senhor voltou para fazer a obra de formar vencedores? Isso é impossível. O irmão Lin, líder da nossa igreja local, nos falou sobre o caminho para a perfeição e para sermos vencedores. Contanto que andemos pelo caminho que ele nos conduziu, seremos vencedores. Amém. Os vencedores virão todos de nossa igreja local. Amém. Nós vamos ser os primeiros arrebatados. Amém. Quando o Senhor vier, ele nos levará diretamente para o reino dos céus. Amém. Testemunharam que Deus Todo-Poderoso faz sua obra de julgamento nos últimos dias para formar vencedores. Isso é impossível. Amém. Enquanto buscarmos o caminho que o irmão Lin nos conduziu, nos tornaremos vencedores. E seremos arrebatados para o reino dos céus. Amém. Revela a justiça de Deus. Revela a justiça de Deus. Não pode. Aleluia! Amém. Irmãos e irmãs, é em vão discutirmos entre nós. Certo. Exato. Somente os hipócritas e arrogantes adoram discutir. Quando buscamos e investigamos a manifestação e a obra de Deus, devemos ter reverência por Deus e buscar a verdade em tudo. Amém. Amém. Agora a igreja local ficou desolada, sem a obra do Espírito Santo. Vocês são líderes e colaboradores desta igreja. Após o testemunho do retorno do Senhor, vocês não só se recusam a investigar, mas se comportam grosseira e dogmaticamente. Isso significa reverenciar a Deus? É assim que buscam e investigam o retorno do Senhor? O Senhor Jesus disse: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Amém. Estivemos esperando pelo retorno do Senhor para podermos ser arrebatados ao reino dos céus. No mundo inteiro, somente a Igreja de Deus Todo-Poderoso tem testemunhado o retorno do Senhor, que está executando a obra de julgamento na casa de Deus. Devemos ser como as virgens sábias, com Deus em nosso coração, e investigar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Isto é a vontade do Senhor. Está sim. Isso mesmo. Se alguém tiver perguntas, façam-nas agora. E comungaremos e discutiremos. O que o irmão Zal disse é bem sensato. Vamos discutir. Tudo bem. Farei a primeira pergunta. Testemunharam que Deus encarnado veio para fazer a obra de julgamento nos últimos dias, a qual também é a obra de formar vencedores. Mas nós cremos que o Senhor Jesus retorna para arrebatar os seus fiéis. Ele não pode fazer a obra de julgamento nos últimos dias para formar vencedores. Amém. Deus enalteceu o irmão Lin e o usou. Ele nos conduziu para sermos regenerados, transformados, conformados e glorificados para sermos vencedores. Quando o Senhor voltar, a igreja local vai ser a primeira arrebatada. Amém. Vocês testemunharam que somente Deus pode formar vencedores.
Nós acreditamos que, por seguirmos o irmão Lin e andarmos no caminho que ele nos conduziu, nos tornaremos vencedores. Amém. E seremos arrebatados para o reino dos céus. Amém. Como isso pode estar errado? Por favor, comungue a esse respeito. Por meio da oração, do estudo da recitação e dos sermões, temos adotado as palavras do Senhor e as constituído em nós. Por meio da regeneração, transformação e conformação, nossa igreja nos moldará para sermos vencedores. Quando o Senhor retornar, seremos arrebatados diretamente para o reino dos céus. Nós não precisamos de Deus encarnado para fazer a obra de formar vencedores. Se o Senhor vier e não nos arrebatar para o reino dos céus, então não é o retorno do Senhor. Nós não o aceitaremos. Irmão Wang, devemos ter um entendimento preciso da volta do Senhor. Quanto a como é o arrebatamento para o reino dos céus e qual a obra que o Senhor vem para fazer, isso é incompreensível para nós. Não podemos definir conforme queremos. E se Deus Todo-Poderoso for a segunda vinda do Senhor Jesus, e se Ele tiver vindo fazer a obra do julgamento, começando com a casa de Deus, se nos opusermos e o condenarmos, não nos tornaremos os eternos pecadores como os fariseus que se opuseram ao Senhor Jesus? Até agora, não vi nenhuma denominação ou igreja testemunhar que o Senhor já voltou e executou a obra de julgamento dos últimos dias. A única a testemunhar isso é a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Não deveríamos investigar? É verdade, não Claro. podemos nos dar ao luxo de julgar A volta do cegamente. Senhor é Precisamos tão ser capazes de importante. distinguir a verdade Deveríamos da falsidade. levá-la mais a Ele tem sério. razão. Tudo bem. Irmãos Meng e Yang, por favor, comunguem isso conosco. E respondam a pergunta que o irmão Sam fez. Eu adoraria ver os seus conhecimentos profundos. Você disse que o caminho que o irmão Lin conduziu era para formar vencedores. Que vocês só precisam praticar de acordo com o caminho do irmão Lin para se tornarem vencedores. Que o Senhor Jesus retorna para arrebatar os fiéis para o reino dos céus, não podendo fazer a obra de julgamento dos últimos dias para formar vencedores. Você tem base bíblica para dizer isso? Há alguma profecia em que o Senhor Jesus testemunhe isso? Qualquer um que conheça a Bíblia sabe que Deus fará os vencedores antes da catástrofe. Nos últimos dias, Deus se tornou carne para chegar em segredo, expressar a verdade e realizar a obra do julgamento, começando com a casa de Deus, a fim de formar um grupo de vencedores, assim como a profecia em Apocalipse diz. Ao anjo da igreja, em Filadélfia, escreve: Guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora guardar o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Pedro 4,17 diz: Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. A Bíblia profetizou o que o Espírito Santo diz às igrejas. O arrebatamento da igreja da Filadélfia, que o julgamento deve começar na casa de Deus. Isso é o que o Senhor Jesus fará quando ele retornar. Nos últimos dias, Deus se torna carne e chega secretamente para fazer a obra do julgamento, começando pela casa de Deus, para formar um grupo de vencedores. A expressão Deus Todo-Poderoso, a palavra manifesta em carne, é o que o Espírito Santo diz às igrejas e é o maná escondido. Deus Todo-Poderoso é o novo nome de Deus. A igreja da Filadélfia obteve o novo nome de Deus, o que significa que foi arrebatada para diante do trono de Deus. Todos os que oram e invocam o nome de Deus Todo-Poderoso e comem e bebem de suas palavras são arrebatados para diante do trono de Deus, para serem julgados e purificados pelas palavras de Deus Todo-Poderoso. E no final, eles obterão a verdade, vencerão as influências de Satanás, e Deus os ganhará e os aperfeiçoará. Essas pessoas são os verdadeiros vencedores. Está claro que formar vencedores nos últimos dias é uma obra do próprio Deus. Ninguém pode substituí-lo. Amém. Amém.
Está certo. Eu sempre pensei que a igreja local fosse a igreja da Filadélfia e que o Senhor viria a arrebatar primeiro. Agora parece que a igreja local não reconhece a voz de Deus, nem aceita o que o Espírito Santo diz às igrejas. Tampouco aceita o novo nome de Deus. Como nos tornar a igreja da Filadélfia, que será arrebatada para diante de Deus? O irmão Lin dizia que os vencedores viriam da igreja local. Como isso seria possível? Irmãos e irmãs, os vencedores são formados pelo Deus encarnado, fazendo a obra de julgamento, começando pela casa de Deus nos últimos dias. Isso não só está profetizado na Bíblia, mas também é descrito claramente por Deus Todo-Poderoso. Vamos dar uma olhada no que Deus Todo-Poderoso diz. Vou fazer a leitura. Certo. Deus Todo-Poderoso diz: Deus leva todos os que entraram em seu reino, isto é, todos aqueles que lhe foram leais até o fim, a era do próprio Deus. Entretanto, até a vinda da era do próprio Deus, a obra que Deus irá fazer não é observar os feitos do homem ou investigar sua vida, mas julgar a sua rebelião. Pois Deus irá purificar todos aqueles que vierem diante de seu trono. Todos os que seguiram os passos de Deus até hoje são aqueles que se colocaram diante do trono de Deus. E sendo assim, toda e qualquer pessoa que aceitar a obra divina em sua fase final é objeto de purificação de Deus. Em outras palavras, todos os que aceitarem a fase final da obra de Deus serão objeto do julgamento de Deus. Eu disse anteriormente que se ganha um grupo de vencedores no Oriente, vencedores que vêm em meio à grande tribulação. Qual é o significado de tais palavras? Elas querem dizer que essas pessoas que foram ganhas só obedeceram verdadeiramente depois de passarem por julgamento e castigo, e depois de serem lidadas e podadas, e de passarem por todos os tipos de refinamento. A crença de tais pessoas não é vaga e abstrata, mas real. Elas não viram sinais e maravilhas, nem milagres. Elas não falam de letras e doutrinas abstrusas, nem de introspecções profundas. Em vez disso, tem a realidade e as palavras de Deus e um verdadeiro conhecimento da realidade de Deus. Esse grupo não é mais capaz de tornar claro o poder de Deus? Irmãos e irmãs, somente atravessando a obra de julgamento de Deus nos últimos dias que se forma um vencedor. Deus Todo-Poderoso assumiu forma humana nos últimos dias e chegou em segredo na China, onde realiza a obra de julgamento começando com a casa de Deus. Deus Todo-Poderoso tem expressado todas as verdades que purificarão e salvarão o homem. Ele julga e revela a natureza satânica do homem que se opõe a Deus e a verdade de sua corrupção. Ele revela ao homem o caráter justo de Deus que não tolera ofensa, sua onipotência e sabedoria. Após vivenciarmos o julgamento e o castigo, a poda e o tratamento, as provações e o refinamento da palavra de Deus, chegamos a perceber a feiura, a essência e a verdade de nosso ser corrompido por Satanás. Somos arrogantes, convencidos, ambiciosos e julgamos cegamente. Somos egoístas e vis, desonestos e traiçoeiros, e detestamos a verdade. Estamos repletos de concepções e imaginações sobre Deus, e podemos trair Deus a qualquer hora. Somos os descendentes de Satanás, a prole que se opõe a Deus. Somos indignos de adquirir a salvação de Deus e de viver diante dele. Ao mesmo tempo, sentimos sinceramente que a palavra de Deus é a verdade que nos faz ajoelhar e crer nela de todo o coração. Temos sido capazes de perceber que a santidade de Deus não pode ser profanada e o caráter de Deus não pode ser ofendido. Isso produz em nós verdadeira reverência por Deus, assim podemos obedecer a Ele e viver mediante suas palavras. Durante o processo de julgamento e castigo de Deus, damos testemunhos de superação da influência sombria de Satanás, em especial àqueles que darão testemunho em meio à cruel perseguição pelo governo do Partido Comunista Chinês.
Isso é fruto da obra do julgamento nos últimos dias de Deus Todo-Poderoso. Deus formou um grupo de vencedores na China continental. Esse é o fato. E a prova é irrefutável. Agora há pouco, você disse que o irmão Lin os levou pelo caminho dele para torná-los vencedores. Ele trabalhou por várias décadas, mas já houve algum testemunho dado por um vencedor da igreja local? O irmão Lin poderia fazer a obra de julgamento na casa de Deus? Ele disse as mesmas coisas que o Espírito Santo disse às igrejas? Ele declarou as palavras que julgam e purificam a humanidade? Na realidade, o irmão Lin é como nós. É um homem corrompido. Ele não é o Deus encarnado e não tem a essência divina de Cristo. Como resultado, ele não poderia proferir as palavras de Deus ou julgar e purificar a humanidade. Como ele poderia mostrar aos outros o caminho para se tornarem vencedores? Tudo que ele pregou sobre ser renovado, transformado, conformado e glorificado, onde estão os frutos de seu trabalho após seus anos trabalhando? Não importa o quanto os sermões do irmão Lin estejam de acordo com as concepções e a imaginação do homem. Eles são, em essência, concepções e entendimento humanos, que não têm nenhuma relação com a verdade de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Também, o irmão Lin nunca vivenciou o julgamento de Deus nos últimos dias. E nem ele se tornou um vencedor. Então como ele poderia mostrar a forma de se tornar um vencedor? Está certo. Vocês disseram que o caminho do irmão Lin os tornaria vencedores. Isso vai totalmente contra a realidade da obra de Deus, sem nenhuma base nas palavras dele. E só engana os homens e se opõe a Deus. Vocês não acham que isso é verdade? Sim, é mesmo. É verdade, tem toda razão. Como podem dizer uma coisa dessas? O irmão Lin nos conduziu. Temos praticado de acordo com o caminho do irmão Lin há tantos anos. E ninguém se tornou um vencedor, o que é um fato. Não Tem é? razão. Se ele pudesse nos tornar vencedores, haveria algum resultado. Essa é a realidade. É. O que é exatamente um vencedor? Por favor, comungue conosco. Tudo bem. Irmãos e irmãs, o que é exatamente um vencedor? Que realidades da verdade o vencedor deveria possuir? Ninguém entende isso com clareza. Da perspectiva de nossas noções humanas, se pudermos trabalhar com afinco para o Senhor e mantivermos seu nome, nos tornaremos vencedores no final. E isso está totalmente errado. Agora vamos ver o que Deus diz sobre ser um homem vencedor. Como está escrito em Apocalipse 14, 4, 5, estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Agora vamos ver o que Deus Todo-Poderoso diz sobre isso. Aqueles a quem Deus se refere como vencedores são aqueles que ainda são capazes de prestar testemunho, de manter sua confiança e sua devoção a Deus, quando estiverem sob a influência de Satanás e sob o cerco de Satanás. Isso é, quando estiverem cercados pelas forças das trevas. Se você ainda for capaz de manter um coração puro e o seu genuíno amor por Deus, não importa o que, você mantém o testemunho diante de Deus, é isso a que Deus se refere como sendo um vencedor. Os que são completados antes do desastre são obedientes a Deus. Eles vivem confiantes em Cristo, dão testemunho de Cristo e o exaltam. Eles são os filhos vitoriosos e os bons soldados de Cristo. Da palavra de Deus, podemos ver que os vencedores são aqueles que seguem os passos do Cordeiro de perto, que vivenciam o julgamento, o castigo, as provações e o refinamento de Deus nos últimos dias, que entendem a verdade e têm o conhecimento de Deus, que o veneram e evitam o mal. Amém. Amém. Não importa o que Cristo diga ou como ele trabalha, eles obedecerão e sua lealdade a Deus será absoluta e incomparável. Diante das terríveis circunstâncias da perseguição implacável do governo do Partido Comunista Chinês, eles comem e bebem das palavras de Deus, realizando seu dever como criaturas de Deus. Durante suas provações e tribulações, eles não se queixam e obedecerão a Deus até a morte, dando um belo e ressoante testemunho de Deus.
Só essas pessoas são os vencedores formados pela obra de Deus dos últimos dias. Eles são os 144 mil meninos vitoriosos profetizados no Apocalipse. Vocês disseram que o homem pode se tornar vencedor por seguir o caminho conduzido pelo irmão Lin. Deixe-me perguntar uma coisa. Vocês têm seguido o caminho do irmão Lin por tantos anos, escutando o conhecimento bíblico e as teologias dele todos os dias. Mas vocês têm algum conhecimento da obra de Deus e de seu caráter? Vocês sabem como Satanás corrompe a humanidade? Conseguem enxergar através da natureza perversa e da essência de Satanás? Vocês compreendem a oposição e condenação extrema de Deus por parte do governo do Partido Comunista Chinês? Vocês têm conhecimento verdadeiro de sua natureza e essência satânica? Vocês venceram a carne e a influência de Satanás? Vocês são mesmo os que obedecem e veneram a Deus e evitam o mal? Quanto vocês entendem sobre o caráter inerente de Deus? Agora, se Deus encarnado expressa a verdade, vocês conseguirão ouvir a voz de Deus e assim obedecer à sua obra? Se vocês não têm nenhuma dessas realidades da verdade, como podem ser chamados de vencedores? Concordo. Aqueles que não conhecem a Deus têm sido expostos pela encarnação de Deus. As verdades que Deus tem expressado revelam todos aqueles que não amam a verdade. Quem não aceita a obra de Deus dos últimos dias é porque não conhece a Deus. São arrogantes e convencidos e pertencem à prole de Satanás. Como poderiam ser chamados de vencedores? É impossível que eles sejam vencedores. Oh, Senhor, o que eles disseram é bastante razoável. Agora estou plenamente convencido. Os vencedores são, de fato, formados pela obra de julgamento de Deus dos últimos dias. Durante meus anos de crença, estive buscando pelo caminho conduzido pelo irmão Lin. Pensei que poderia me tornar um vencedor por praticar dessa forma. Nunca, jamais me passou pela cabeça que tudo poderia ser em vão. Sem conhecimento claro da verdade, estamos destinados a ser enganados. É tão perigoso. É isso mesmo. Estivemos seguindo o caminho do irmão Lin para sermos vencedores há muitos anos e temos praticado de acordo com este caminho de renovação, transformação, conformação e glorificação, mas não temos nada para resultar. Em vez de obtermos verdadeiro conhecimento de Deus ou de entrarmos na realidade da verdade das palavras dele, estamos ficando cada vez mais arrogantes, achando que conhecemos mais sobre a Bíblia e as doutrinas espirituais do que qualquer outro. Desprezamos os irmãos e irmãs de outras denominações, enquanto, na verdade, só estamos empenhados em tagarelar sobre as teorias espirituais do irmão Lin, em vez de obedecer às palavras do Senhor Jesus. Estamos meramente escutando e praticando as palavras do homem e adorando o homem. Só temos lugar para o homem em nosso coração e sem nenhuma reverência a Deus. Somos ambiciosos, que desejamos ser como Deus e nos tornar Deus. Esse não é o caráter do arcanjo? Não estamos sendo revelados como anticristos? Como poderíamos nos transformar em vencedores? O caminho conduzido pelo irmão Lin não é para nos tornar vencedores, mas para nos afastar do caminho do Senhor. Os vencedores são formados pela obra de julgamento de Deus nos últimos dias. Eles não são formados por homem nenhum. Exatamente. Essa comunhão é tão clara. Sim. Se o caminho do irmão Lin nos levasse a nos tornar vencedores, então ele deveria ter resultados após tantos anos de trabalho. Ele deveria ter, ao menos, se tornado um vencedor. É verdade. Sim. Na verdade, nem mesmo o irmão Lin foi arrebatado vivo. Então, o caminho que ele conduziu para se tornar um vencedor deve estar errado. É mesmo, né? Na igreja local, vivemos a vida da igreja. Todos os dias falamos sobre ser renovado, transformado, conformado, glorificado. Nossa invocação pode ser ouvida nos céus, mas não temos sido minimamente transformados. Nosso coração é completamente desprovido do Senhor e de suas palavras, sem falar em amor e carinho pelo Senhor. Não temos tolerância ou paciência com irmãos e irmãs. Invejamos e tramamos uns contra os outros por lucro e fama, causando discórdia. Cada pensamento nosso
é de ser entronado, de governar e se tornar Deus e Cristo. Como poderíamos nos tornar vencedores assim? Exatamente. Obviamente, a obra do homem não pode substituir a obra de Deus. Não importa o quanto conheçam a Bíblia e preguem sobre seu conhecimento, ainda não podem fazer a obra de Deus. Amém. Amém. Se seguirmos os homens até o fim, certamente nos tornaremos fariseus hipócritas. Nos tornaremos arrogantes e anticristos prepotentes. Após isso, estamos sonhando em sermos arrebatados para o reino dos céus. Não estamos nos iludindo?